Olá, pessoas bem nutridas. Essa é uma sequência de conteúdos que acontecem todas as noites, onde eu entrevisto pessoas que aplicaram o método Você no Controle e conseguiram vencer o quadro de síndrome fúngica. Para quem é nova por aqui, síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas que acontece no corpo da pessoa quando há um excesso, um supercrescimento de fungos. E normalmente, o órgão que está incomodando não é só aquele órgão que está impactado. Então, por isso que é chamada de síndrome. A pessoa tem um conjunto de sinais e sintomas. E hoje eu vou conversar com a Daniele, que vai contar. Ela se disponibilizou a entrar aqui ao vivo para contar a história dela. Eu sou muito grata por todas as pessoas que compartilham, que entram aqui, disponibilizam seu tempo. Tempo é vida, para contar a história, para poder impulsionar e outras pessoas que estão precisando ouvir também uma palavra, um impulsionamento de que tem um caminho diferente a ser seguido e que precisa, na verdade, ser compreendido. E é esse o objetivo aqui, que eu disponibilizo todos esses conteúdos e essa live de entrevista também. Daniele, se você estiver já aqui, me manda um oi para eu te colocar na live, tá bom? Pra gente já começar a conversar. Ótima noite para vocês e avisando que o evento começa no dia 19 à noite e os conteúdos que vão acontecer aqui pela manhã são conteúdos naturais que sempre eu disponibilizo para vocês, tá? O evento efetivamente, com os primeiros passos, vai acontecer a partir de domingo que vem às 8h30. Também não será aqui pelo Instagram. Tem que se cadastrar para você poder participar. Você se cadastrar é pelo link do perfil, tá bem? Então, deixa eu colocar aqui a Daniele. Oi, Daniele, maravilhosa. Olá. Oi, tudo bom? Tá dando pra escutar certinho? Tá ótimo. Tô te vendo. Ai, que bom. Ai, eu vou ficar vermelhinha porque eu sou meio tímida. Não fique tímida, sinta-se como se você estivesse aí na sala da tua casa, a gente batendo um papo. Eu sempre falo isso, sinta-se confortável. Para a gente ter essa conversa. Primeiro, obrigada pelo seu tempo, por você ter separado esses minutos para entrar aqui, para contar uma parte da sua história. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, sou muito grata. E para a gente começar, Daniele, conta de onde você é. Ai, Sheila, obrigada a você pelo espaço, pela oportunidade de estar dividindo um pouquinho da minha história de vida, porque eu acho que às vezes as pessoas podem olhar e falar, nossa, eu também passei por isso, tô passando por isso, né? E eu acho legal essa troca de experiência, acho que é sempre válido, né? Sim. Bom, então eu sou daqui de São Carlos, interior de São Paulo, e eu nasci aqui e fiquei aqui. Nunca saí para nenhum lugar, nunca fui morar fora. Então, assim, eu sou. Tô em casa, né? Tô em casa literalmente. E, E, bom, mas. Pode falar, desculpa. não, fica à vontade em você contar um resumo da sua história, quando que você percebeu que alguma coisa estava acontecendo com você, como tudo começou, fique à vontade aí para contar aquilo que você está confortável em compartilhar. Tá bom, obrigada, viu? Bom, eu tenho 30 anos, né? Eu fiz 30 esse ano, agora em junho. E eu confesso, assim, que eu passei por muitas coisas, né? Então, assim, eu nunca tive uma alimentação regrada. Eu sempre fui aquela comilona de doce, sabe? Na adolescência. E aí eu tive bastante problema com espinha, né? Inclusive eu adoro ficar dando uma cutucada, sabe? Mas isso é costume mesmo, de ficar procurando, caçando, cutucando, né? E aí, assim, hoje eu consigo olhar para trás e perceber o que foi acontecendo comigo, né? Que eu não via, eu não estava enxergando, né? E aí tudo começou assim. Eu fiquei mocinha nova, vamos dizer assim, né? Eu tinha 14 anos. E aí eu fui começar a usar o anticoncepcional com 18 anos, né? Que é quando, né? Na época eu fui ter a minha primeira relação sexual, então a mãe leva a gente no ginecologista e acho que a primeira coisa que o ginecologista conversa com a gente é o uso do anticoncepcional, né? E aí começou a minha batalha, porque eu comecei a usar o anticoncepcional, eu tinha muito problema de cólica,
E eu sofri um pouco, assim, sabe, com a TPM. E aí, depois de um ano, eu vi que eu continuava sofrendo, mesmo fazendo uso de remédio e tal. E aí, a minha mãe falou: ah, pede um exame, né, pra você ver melhor como é que é. E aí, eu descobri que eu tinha ovário policístico. Então, aí começou por aí. Eu tinha muitos pólipos, né? E aí, a médica só virou pra mim e falou assim: olha, você vai ter que usar anticoncepcional pro resto da sua vida. Esse é o seu tratamento, né? E ela não falou, olha, passa com uma nutricionista, né? Conversa sobre isso, né? Não. Esse foi o, vamos dizer, o veredito. E como a gente é nova, ingênua, boba, né? A gente fala, o médico tá certo, vamos seguir o que ele tá falando. E aí eu embarquei na jornada do anticoncepcional e comecei a engordar. Engordar em horrores. E eu continuei comendo tudo que eu comia, né? E aí eu fui pra faculdade, né? E aí na faculdade eu fui fazer licenciatura em física. Foi um curso assim que me destruiu, sabe? Porque era um curso muito difícil. Passei muito nervoso na faculdade. Eu me sentia muito assim inferior, sabe? Em questão de inteligência. Ser mulher num curso de física não foi uma coisa fácil. Então, assim, foi um processo muito sofrido. E aí lá, durante esse tempo que eu fiquei na faculdade, eu fui engordando muito. Eu entrei com 52 quilos e eu saí da faculdade com 93, né? E durante o processo da faculdade, eu tinha muitos sintomas. Eu comia errado, eu comia fora de hora, eu dormia fora de hora, eu passava madrugada estudando. Então, tipo assim, eu fiz tudo que eu tinha para fazer de errado, eu fiz na faculdade. Né? Eu não fazia exercício físico porque eu nunca tinha tempo e quando eu tinha eu dava uma desculpa porque eu estava sempre cansada, então eu não tinha vontade de fazer. E aí começou a vir assim vários sintomas que eu não tava percebendo, né? E a gente só vai, sei lá, a gente acho que nem olha pro que tá acontecendo pra gente. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu me deletei. A única coisa que eu olhava era pro curso. Ah, eu tenho que fazer o curso, eu tenho que passar na disciplina, eu tenho que terminar o curso. E fiquei investindo nisso e me anulei completamente. Aí o que aconteceu, né? Depois de 2, 3 anos de curso, um sintoma muito recorrente que eu tinha era cansaço. Um cansaço, assim, fora do comum, muito sono. Eu ficava muito exausta, né? E aí eu fazia vários exames de sangue, nunca dava nada, né? E fazia o exame do T3, do T4, T4 livre, né? Já estava até acostumada com esses exames e nunca acontecia nada, né? E os médicos nunca encaminham a gente para um nutricionista, para uma outro tipo de especialidade. É sempre endócrino, é isso que eu acho engraçado, né? É sempre assim, aquela especialidade assim, mais médica, física, não sei explicar direito, sabe? E aí eu sei que eu demorei assim, tipo, uns 4, 5 anos para perceber que eu tava com um problema na tireoide. Né? Finalmente, uma das médicas olhou e falou: nossa, mas você tá com todos os sintomas de tireoide, e não dá errado o seu exame. Peraí, que eu vou pedir uns exames mais específicos. Aí ela pediu uns exames que era antitireoglobulina, antiperoxidase, né? Você já deve saber tudo isso, né, Sheila? Eu não sabia de nada. E aí deu tudo alterado, tudo aqueles valores explodindo, né, muito fora assim, de escala, né? A escala era 100, o meu tava quase 1000. E aí ela falou: ah, você tem tireoide de Hashimoto. Aí eu falei assim: ah, eu tenho tireoide de Hashimoto. Falei: tá, e aí? Ah, e aí que você vai tomar o remédio pra tireoide pro resto da vida. Eu falei: nossa, outro remédio pro resto da vida, né? E eu falei: bom, aceitei, né? E aí eu já tava com ovário policístico, tireoide. E, e aí durante a faculdade eu fui ficando muito depressiva, muito cansada. E aí eu entrei numa depressão assim horrível, né? E aí o tratamento foi antidepressivo, né? E aí eu tava assim, com remédios à torta e direito pro resto da vida, né? E aí, sabe quando você toma todos os remédios, mas você
sente que tem alguma coisa errada, sabe? Poxa, se eu tô tomando remédio, não era pra eu estar me sentindo melhor? Não era pra alguns sintomas terem sumido, terem desaparecido, eu tá, sei lá, né? Eu pelo menos pensava assim na época. E eu continuava cansada, continuava exausta, né? E eu nunca tinha parado para pensar nesse lance de vitamina, né? Porque nenhum médico nunca tinha pedido um exame assim de falta de vitamina, de falta de alguma coisa, nenhum, nem clínico geral, nem endócrino, nada, 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 nada. Aí eu resolvi passar com uma nutricionista e tal. E aí a nutricionista ela só focava no emagrecimento. Era sempre assim. Ah, você quer emagrecer? Quantos quilos você quer emagrecer? Porque eu acho que era uma das coisas que também estava me incomodando muito na época, né? Falei, ah, às vezes se eu emagrecer vai melhorar um pouco minha depressão também, vou ficar um pouco mais contente, né? Mas não era o foco isso. Hoje eu consigo perceber que não era o foco, né? E aí a gente fazia aquelas dietas que a gente. Porque tem nutricionista e tem nutricionista, né? Todo ramo vai ter as características de cada profissão, né? E eu acho que isso daí é que é o diferencial total, né? E aí eu entrei numa viagem de uma nutricionista que eu tirei tudo da minha vida, né? Aquela restrição absurda. E aí, quando eu tava, assim, no final do tratamento, que eu não tava conseguindo emagrecer mais de jeito nenhum, ela falou: não, a gente vai fazer uma dieta líquida, você vai ingerir só líquidos 3 vezes por semana. E eu falei: gente, eu não consigo ficar de pé, né? Que eu ainda tava na faculdade, eu falei: eu não consigo. Ela falou assim: você não pode comer carboidrato nenhum, você tem que tomar o líquido da sopa. Eu falei: meu Deus, né? Eu assustei. E aí eu desisti, né? Assim, quando eu tava na reta final, eu desisti, saí da dieta. E aí eu fiquei 1 ano para emagrecer e 3 meses para engordar tudo de novo, né? Os 25 quilos que eu tinha perdido eu engordei e engordei um pouco mais. Eu engordei acho que uns 4, 5 quilos a mais do que quando eu tinha começado o tratamento. Ah, e aí eu fiquei cada vez mais chateada. Depois eu resolvi entrar de novo com uma outra nutricionista, e só que eu já estava mais assim desacreditada, né? Aí E, fui fazer um tratamento de novo, e, emagreci de novo e teve e algum depois, momento que você parou assim, que conforme você foi passando nas consultas, você conseguiu ir juntando as peças do seu passado, da sua história, e aí organizando isso para o que estava acontecendo naquele momento? Teve algum momento, algum. olha, Sheila, falar a verdade, naquela época eu acho que eu não tinha maturidade para isso. Assim, porque a cabeça era outra. Eu entrei no jogo da faculdade, assim, eu falo assim que a faculdade é bom, é um processo muito gostoso, mas assim, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser bom pra você. E no caso não tava sendo legal pra mim. E eu tava tão paranoica com esse negócio que eu acho que eu tava fazendo o tratamento com a nutricionista, mas eu não tava focada naquilo, eu não tava preocupada comigo, com a minha saúde. Eu tava querendo ver o resultado, sabe? Eu queria ver o resultado na frente do espelho, né? Eu queria ver a roupa entrando no corpo, mas eu tava pensando na nota da prova, na disciplina que eu tinha que passar, que eu não passava. Então, assim, eu não conseguia me organizar, sabe? Eu me anulei por muito tempo, por pelo menos uns 10 anos, sabe? Assim, eu esqueci de mim, sabe? Esqueci literalmente. Aí depois eu acabei entrando numa outra, com uma outra nutricionista, fiz uma outra dieta, emagreci 20 quilos e engordei tudo de novo, em 4 meses. Então, assim, foram dois efeitos sanfona que acabaram comigo, sabe? Eu fiquei assim, eu tinha horror de pensar em fazer alguma dieta, sabe? Eu já tinha desistido de mim, falar a verdade, eu desisti. Eu falei, ah, eu tenho um monte de problema de saúde, eu não consigo emagrecer, eu não consigo levar a sério a dieta. Eu falei assim, eu perdi a fé em mim, porque eu falei assim, eu não consigo levar as coisas a sério, né? Por que que eu fui engordar tudo de novo? E aí eu me culpava, sabe? Eu me culpava muito. Por que que eu não consegui manter? Por que que eu engordei tudo de novo? Olha, eu tinha emagrecido, né? Eu tava feliz e aí, olha só agora o jeito que eu tô. E aí minha depressão ficava cada vez pior, né? Cada vez pior.
Bom, e aí foi passando o tempo, né? E as coisas só foram piorando. Eu fiquei aí uns 2 anos parada, não fazia atividade física, não fazia dieta, não fazia nada. Tava largada às traças, né? Eu terminei a faculdade e eu tive a decisão de fazer mestrado, olha só, né? Ah, não vou fazer mestrado, né, ainda ligada, ainda estava com aquele fio, aquele cordão umbilical na vida acadêmica. Falei, não, mas eu vou fazer mestrado agora na área da educação, então vai ser diferente. E eu não estava percebendo que o problema não estava assim, o problema estava sendo que eu precisava de uma pausa, eu precisava de um afastamento, eu precisava de uma concentração em mim, né? No que eu tava, como que meu corpo assim, ele estava exausto, sabe? Ele me dava todas as dicas de que ele estava exausto, de que ele estava cansado, de que eu tinha sobrecarregado ele de todas as maneiras possíveis, mas eu não conseguia enxergar. E aí eu fui fazer o mestrado, né? E aí são 2 anos, e são 2 anos puxadíssimos, corridos, e eu fiquei assim num nível de tensão, foi o máximo da tensão. Acho que eu acho, assim, não cheguei a perguntar para um psiquiatra, né? Mas eu acho que eu devo ter até ficado assim com uma síndrome do pânico, porque eu começava a ficar suar frio, sabe? Só de pensar nas coisas que eu tinha que fazer. Eu não tinha mais vontade, assim, de mexer no projeto. Eu terminei o mestrado, mas eu terminei, assim, me arrastando, sabe? No chão. E aí eu peguei e falei assim, vou parar, né? Vou parar. Inclusive, o último ano do mestrado foi um ano que eu fiz um acompanhamento com uma psicóloga e ela falou assim que, assim, ela me ajudou muito, né? Nossa, psicóloga é vida, se eu soubesse. Eu tinha feito um tratamento, assim, acho que desde sempre, sabe? Desde a adolescência. E aí ela me enxergou, ela me ajudou a enxergar que eu precisava desse afastamento, que eu não precisava continuar naquela área. E eu tô adorando falar isso, porque assim, comigo foi a vida acadêmica, mas com uma outra pessoa pode ser um trabalho, né? Que tá sendo frustrante, que tá sendo assim. Que precisa mudar de áreas, vamos trabalhar em outro lugar, vamos mudar, né? Não, E aí, a sua comigo. a colocação tá ótima, porque isso faz Ai, as pessoas que estão aqui pensarem na rotina, inclusive na minha história da síndrome fúngica, eu também tive essa mesma questão de dinâmica de trabalho. Eu trabalhava em 3 lugares, longe da minha casa. Então a gente entra num piloto automático e para de cuidar da gente sem a gente nem perceber. total. A gente está cuidando muitas vezes do outro, fazendo por outro, e que tá tudo Isso. dentro da fase de vida, mas quantos anos estão se passando, né, durante esse processo? Então, você contou aí há 10 anos que eu me anulei, e aí depois veio o mestrado. Então, tudo isso faz parte da história da condição que foi desenvolvida, porque desde, né, do que você citou ali do anticoncepcional, do Hashimoto, da autoimune, até que você vai contar aí da síndrome fúngica. Então, tudo está vinculado com a sua história. Não está separado. A condição não é Exatamente. história, né? Então, faz todo sentido. Aí eu falei assim, eu preciso falar um pouquinho disso. Eu falei assim, porque as pessoas precisam saber de onde que veio, né, tudo isso, né? E aí eu sei que eu me afastei, né? Só que aí eu já tava usando anticoncepcional há mais, assim, de 10 anos, usando o remédio da tireoide ali por uns 7 anos, mais ou menos. Eu desenvolvi também a resistência à insulina. Então o médico falou assim: olha, você está pré-diabética, você pode ficar diabética. E aí eu ficava pensando, porque meu pai, ele é diabético desde os 13 anos, né? E então eu já tinha um histórico na família. E aí a endócrina uma vez virou para mim e falou assim: olha, eu tô olhando o seu quadro e você tem 5 vezes chances mais de sofrer um infarto que uma pessoa normal, né? E aí eu peguei e falei, meu Deus, o que que eu fiz com a minha vida? Sabe? Eu parei assim, falei assim, eu buscando uma vida melhor, né? Buscando conhecimento, falei, eu vou ter uma formação, então eu consigo um emprego melhor, vou ganhar bem, né? Assim, a gente fica com essas ideias na cabeça, né? Vou ganhar bem, então eu vou conseguir me propor uma vida melhor para mim e para minha família.
E que vida que eu vou viver se eu não tiver saúde, né? Foi uma das coisas que eu cheguei, parei e falei assim, opa, peraí, mas qual é a vida que eu vou viver se para alcançar isso eu sacrifiquei eu inteirinha, né? Eu me sacrifiquei inteirinha, eu sacrifiquei minha saúde e tudo. E aí eu peguei e falei, bom, parei, né? Parei o mestrado, falei, preciso respirar, né? E aí eu fiquei um tempo, assim, quando eu terminei o mestrado, foi em fevereiro, em março já veio a pandemia, né? E aí eu peguei e falei, nossa, pandemia, né? Fiquei em casa, sem emprego, formada, e a confeitaria sempre foi a minha paixão, né? Sempre foi. Desde a época da adolescência. Adorava fazer as coisas em casa para a família comer. Na época da graduação, eu fazia trufinha, levava para vender na faculdade, docinhos, né? E acho que também eu sempre tive um quezinho pro doce por causa disso, né? E, e aí eu falei, olha, quer saber? Ah, vou começar a investir nesse ramo aí, né? Me dava uma paz, fazer meus bolos, aquela parte artística de confeitar, adorava. Comecei a fazer curso de confeitaria, comecei a trabalhar nessa área. Mas eu não estava cuidando da minha alimentação, não estava fazendo atividade física, nada. De novo, Aí eu de resolvi, novo o foco estava no trabalho, né? de novo. E aí, depois de passado um tempo, meu marido falou pra mim, falou, amor, mas será que não é melhor você fazer alguma coisa, né? Assim, porque eu fico preocupado, né? Ele sabia que meus exames estavam todos alterados, colesterol lá em cima, triglicéridos lá em cima. E meu marido me apoia muito, assim, ele é um amor, sabe? E nunca me julgou, sabe? Assim, de eu estar gordinha. Então, assim, mas ele ficava preocupado. Ele falou assim: eu fico preocupado com a sua saúde, você é linda, eu amo você desse jeito. Eu falei assim: apesar de eu não estar gostando, né, do que eu tô vendo, mas eu sabia que eu precisava tomar uma atitude. É que é difícil, a gente olha no espelho, não gosta do que tá vendo, mas é difícil tomar uma atitude, né? Porque você tem medo de fracassar. E eu já tinha fracassado 2 vezes, né? Então eu falei assim, será que eu aguento se eu fracassar de novo, né? E aí o tempo foi passando, eu fui Eu vou, trabalhando com os bolos, Daniela, eu vou pedir só para afastar um pouquinho a câmera, só porque tava tá muito perto, tá? E aí eu peguei e falei assim, bom, vou começar a fazer uma atividade física. Aí comecei a fazer uma atividade física online, porque a gente não podia ir na academia, né? E aí foi, né? E aí era aquele ritmo intenso, né? E fazia burpee. Eu falei, eu não aguentava fazer nada dessas coisas, né? Fazer burpee pra mim era morrer no chão, né? Aí peguei e falei, bom, vamos continuar, vamos seguindo, né? É que eu tô segurando com a mão aqui, Sheila, porque o meu celular tem uma imagem melhor. não, não tem E problema. aí E aí eu peguei e falei, mas vamos continuar, a gente faz até onde a gente aguenta, né? O personal falava pra mim, não, faz o que você consegue. Tinha um grupinho, as meninas, né, davam incentivo e coisa e tal. Aí foi passando o tempo, 3 meses lá treinando, e eu sempre, né, não, eu vou conseguir. Aí eu forçava, né, o exercício pra conseguir fazer todas as séries, né, e tudo mais, porque a gente fica querendo acompanhar o grupo, a gente quer. Aí eu fiquei com asma induzida por atividade física. Comecei a ficar com o peito chiado, comecei a ficar cansada, ficava com falta de ar, fui procurar um médico, né, um pneumologista, ele falou, olha, você tá com asma induzida por atividade física, vai ter que usar uma bombinha. Falei, hã? Vai ter que usar bombinha? Falei, ai, corticoide, vai engordar de novo, né? Aí eu desanimei, assim, sabe, geral. E o grupo começou a ter uns atritos aí de horário, teve atrito do grupo, terminou o grupo. Aí terminou, falei, putz, terminou o grupo, né? Eu gostava e tal. Foi bem na época assim que terminou o grupo, eu fiquei acho que 1, 2 meses parada, eu te conheci no Instagram. Aí comecei a ver suas postagens lá, falei, nossa, olha que legal. Falei, essa moça é boa. Falei assim, né? Falei, olha, ela vem cheia de dica, vem falando aí sobre uma tal de síndrome fúngica. O que será que é esse negócio, né? E aí eu comecei a acompanhar suas postagens, e aí teve uma postagem que você falou dos sintomas. E aí eu peguei e falei assim, gente,
Eu tenho tudo. Eu falei assim, sou eu, o quadro de sintomas sou eu, né? Eu acho que a única coisa que eu não tinha do quadro era a candidíase de repetição. O resto, e aí eu peguei e falei assim, nossa. Falei assim, sou eu. Falei assim, será que é esse negócio aí que eu tenho, que eu fico sentindo que tem alguma coisinha ainda que eu não descobri e que faz eu ficar desse jeito, descontrolada, louca, né? Porque tava escrito lá, é, vontade excessiva por doces. Falei, é eu. É o docinho de manhã, é o docinho depois do almoço, é o docinho da tarde e o docinho da noite. Era assim a minha vida. Não sei se tem muitas meninas, muitas mulheres que vão se identificar com isso, mas era para me sentir menos culpada, de manhã eu tomava um leite com um achocolatado diet, né? Mas ele tinha maltodextrina, né? Que era um açúcar, que eu não sabia. Eu achei que era um adoçante, mas era um açúcar, né? E aí eu adorava aquele gostinho, né? Lógico que eu gostava, era açúcar. E você chegou a E aí, participar de algum evento que foi feito? logo que eu comecei a ver essas postagens, você logo em seguida já veio com o evento, desvendando a síndrome fúngica. E eu falei, nossa, preciso participar disso. Porque ela falou que vai explicar o que é a síndrome fúngica. E eu já tenho todos os sintomas. Aí você falou dos testes. Eu falei, bom, já é o primeiro passo. Vamos ver, né? E aí eu peguei e falei, vamos lá. Aí participei do evento inteirinho, mandei o link para minha mãe, porque minha mãe também tinha muitos sintomas, né? Inclusive ela tem, aqui eu fico vermelhinha, né? E ela tem o probleminha da rosácea no rosto inteirinho, fica tudo empipocadinho, né? Mandei pra ela, falei, mãe, segue essa moça no Instagram, vai ter o evento, acompanha, porque a gente tá o pó da rabiola, a gente tá com todos os sintomas, eu falei pra ela. Aí ela, que ainda não caiu na real, é aquela pessoa que tá preocupada com o trabalho dela, não tem tempo pra fazer nada, não participou. Fiquei triste, né? Mandei o link das aulas, eu forcei ela um dia a assistir a primeira aula, ela assistiu comigo, mas depois não pegou o resto, né? Mas falei assim, bom, cada um tem o seu tempo, né? Tem o tempo para sua ficha cair, né? Infelizmente ou felizmente, né? A gente tem o tempo da ficha cair. E o meu tava caindo naquele momento, né? Porque aí eu falei assim, uma das coisas que eu mais detestava era essa fome excessiva por doce. Porque eu comia descontroladamente doce e engordava, né? Então, assim, tava me atrapalhando duas vezes, né? E eu pensava assim, se um dia eu conseguir parar de comer doce do jeito que eu como, quem sabe eu não consigo emagrecer do jeito certo, sem voltar a engordar. Porque enquanto eu tinha feito aquelas dietas com a nutricionista, eu continuava com aquela fissura de doce. Então, assim, eu só tentava me controlar. Só que a gente se controla por um tempo. Chega uma hora que a gente não controla mais. Entendeu? A hora que chega o limite, vamos dizer assim, né? Aquele dia que você tá estressadíssima, aconteceu tudo de errado. O que, que você vai lá e faz? Ataca o doce. E eu era aquela pessoa que atacava o doce por qualquer motivo. Ai, hoje o dia foi terrível, estou muito estressada, mereço um doce. Ai, hoje o dia foi tão lindo, maravilhoso, super feliz. Ai, vamos comer um doce para comemorar? Eu era aquela pessoa. Qualquer desculpa era uma desculpa para comer um doce, né? E aí eu peguei e falei assim, poxa, será que sou eu que tô comendo doce ou será que são os fungos, né? Eu fiquei pensando nisso. E aí eu participei do evento, foi um evento maravilhoso. Fiz todos os testes. E nos testes os valores, né? Tá tudo alterado, né? Tudo assim, tudo fora, né? Muito fora, né? Eu falei assim, cara, eu tenho isso, eu tenho a síndrome fúngica, eu preciso fazer esse tratamento. E aí eu tava só esperando você postar lá, né? Que você ia abrir inscrição e coisa e tal, né? Aí eu falei, bom, vamos ver, né? Porque tô desempregada, né? Tô fazendo os bolinhos, mas não era um dinheiro fixo, vamos lá. Aí você postou tudo lá certinho. Eu olhei e falei, bom, né? Primeiro a gente pensa que é caro. Vou falar a verdade, Sheila. Porque tudo que a gente olha, a gente pensa que é caro. Os meus clientes, quando vão pedir preço de bolo,
Se você falar que fica R$ 80, eles vão falar que é caro. Não adianta. Tem gente que não valoriza, às vezes, o serviço, né? E aí eu olhei e falei assim, nossa, é um pouquinho caro. Falei assim, mas não é um absurdo de caro. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, mas cada consulta que eu paguei com a nutricionista era R$ 200. Não tinha direito a retorno. Tinha que marcar de novo, tinha que pagar de novo. Aí eu falei assim, se for ver bem, não tá caro não. Falei assim, um ano de acesso, eu falei assim, a plataforma eu já conhecia, porque eu já tinha feito curso de confeitaria pela plataforma. E aí eu peguei e falei assim, aí eu comecei a pensar mais. Falei assim, se for ver bem, não é caro. Eu falei, e outra? Quando eu comprei o curso de confeitaria, eu não achei caro. Por que que agora eu tô achando caro se é um negócio que eu tô comprando pra mim, pra minha saúde? Aí eu comecei a brigar comigo mesma. Falei, pode parar com essa mentalidade. Você já foi até na psicóloga pra mudar um monte de coisa na sua vida. E isso também é uma das coisas que você precisa mudar. Você ser a sua prioridade. E Nossa, aí eu peguei e falei assim, que perfeito. pode falar, tia. Perfeita a sua colocação, porque é a questão do merecimento, de você ser a prioridade e de você merecer o melhor cuidado. Então, eu mereço entender o que está acontecendo comigo, eu mereço receber o melhor. E você estava o tempo todo com a sua energia no trabalho e em algum momento ali com a sua conversa interna, você desviava esse merecimento. Você achava que não é esse o foco. Eu ainda preciso mais, fazer mais Isso. coisas para eu poder merecer isso, né? E a gente, assim, pelo menos eu tive uma dificuldade enorme de desapegar isso daí, que não faz bem. Não faz bem, gente. E olha, a minha mãe é assim, a minha avó é assim, principalmente essas mulheres que foram criadas mais assim, com aquele pensamento pro lar, sabe? Porque antigamente tinha muito disso, né? A mulher ela era criada para o cuidado do lar, então ela pensava em todo mundo, no marido, nos filhos, na família, né? Menos nela. Ela pensava no serviço, ela pensava no que ela tinha que fazer para agradar as pessoas da família. E eu tive essa criação, porque minha mãe teve essa criação. E é uma coisa que fica enraizada na gente. Eu fui quebrando muitas barreiras ao longo da minha trajetória, né? Que foi fazer uma graduação. Até então, as mulheres da minha família não tinham entrado para fazer uma universidade. Só que essa coisa dessa criação, né? É, inclusive essa coisa de você agradar todo mundo. Ir numa festinha e querer ser legal, você tá fazendo a dieta, você não pode comer aquilo, mas você come para não ficar chato. Você come para não deixar a pessoa chateada, sabe? E eu falei assim, e eu comecei a perceber isso, né, junto com a psicóloga, que eu não falava não. Eu não falava não para as coisas. Eu não falava não para ninguém e eu não falava não para as coisas. Eu tava sempre o tempo todo falando sim. Sim, tudo bem, um sorriso no rosto, sabe? E aí eu vi que isso daí também era uma das coisas que mais me sabotava. Quer dizer, eu me sabotava o tempo inteiro, né? Tanto para fazer um acompanhamento nutricional, era o principal sabotamento meu, né? Quanto para perceber o que eu precisava para mim, porque eu não me dava prioridade nenhuma. E aí eu peguei e falei: não, parei, eu vou fazer isso porque eu mereço isso, né? O meu corpo merece isso, a minha saúde merece isso. E eu vou pagar pra mim. Não é uma coisa que eu tô pagando pro meu trabalho, não tô pagando pro meu marido, não é um presente que eu vou dar pra alguém da minha família que eu amo, é pra mim. É um presente que eu vou dar pra mim. E aí eu peguei e falei pro meu marido, falei, ó, esse mês aqui eu vou ficar meio apertada, tá? Mas mês que vem eu faço promoção, eu pego mais pedido, tá? Mas esse mês aqui eu vou fazer isso pra mim. E ele olhou pra mim e falou assim, amor, é isso que você quer? Faça isso. Você quer que eu pague pra você? Você precisa de ajuda? Eu sou meio orgulhosa, sabe? Falei assim, não, não quero. Falei assim, é meu, eu que vou pagar. Não, mas você não quer uma ajuda? Falei, não, não quero. Falei, pode ficar tranquilo. E aí eu comprei e foi a melhor coisa que eu fiz pra mim. A melhor coisa, né?
E aí a gente vai com medo, vai com insegurança e vai, porque é isso que era importante, é ir, sabe? E aí eu fui, ainda não terminei de concluir tudo lá na plataforma, tô no processo, tô em andamento, tô no tratamento, e tá sendo maravilhoso. Eu fiquei com muito medo no começo, mas agora eu tô super tranquila. E como que você se sente pensando lá no começo e, e comparado com os outros tratamentos que você fez, com o que você está fazendo agora, com esse enfoque? Porque muita gente que está aqui, talvez, não, e quem vai assistir depois, fica assim na cabeça, nossa, mas o fato dela não ter candidíase, quer dizer que ela pode ter síndrome fúngica sem ter a candidíase vulvovaginal? Muita gente acha que a síndrome fúngica é só candidíase vulvovaginal e não é, né? Há vários Uhum. sinais e sintomas, inclusive diversos outros sintomas que muitas vezes ficam aí sendo tratados de outras maneiras e que ninguém para olhar em supercrescimento de fungos. E isso que essa percepção que você teve da questão da insulina alta, da vontade exagerada por doce, da dificuldade de emagrecer, a questão da autoimune, né, que teve o gatilho ali para ela ser acionada. Então, tudo isso fez todo sentido para você entender que, sim, não estava correto o que estava acontecendo com você. E aí, como é que foi o seu processo de se sentir melhor? Como que você foi se sentindo conforme você foi aplicando? O que que você sentia? Como você se sentia antes e como você está se sentindo agora? Ó, além desses sintomas que eu até já conversei com vocês aqui, já te falei, sabe aquelas bolinhas atrás do braço? Tinha um monte. Não tenho mais. Não tem nenhuma. Outra coisa que também era um sintoma assim, principal é intestino desregulado. Completamente desregulado, né? Um dia eu tava fazendo uma força danada para ir no banheiro, no outro dia eu tava que eu não parava de ir no banheiro. E completamente desregulado. E principalmente porque eu tava tomando metformina por Uhum. causa da resistência à insulina. E a metformina, ela solta o intestino. Só que tinha vezes que não soltava, né? Porque a alimentação não estava controlada. Então, soltava mais quando eu comia bastante doce, né? E aí, todos esses sintomas se encaixavam na síndrome fúngica. Todos eles, né? E eu peguei e comecei a reparar quando eu comecei a fazer o tratamento, porque uma das coisas que eu entrei em acordo comigo, né? Principalmente da questão de você falar do excesso de alimentos, né? Que estão ali na sua rotina, né? Que às vezes podem ser alimentos, né? Que estão causando algum problema. Eu peguei e falei pra mim assim, olha, chocolate. Apesar de. Pode contar, Sheila, que pode comer um chocolatinho? Pode. Eu falei, eu não sei até quanto que eu posso contar, então você vai me cortando aí, tá? Então, no tratamento, você pode comer o seu chocolatinho, o seu cacau lá, 70% ou mais. E eu peguei e falei assim, não vou comer. Porque eu tava comendo chocolate que nem uma doida a vida inteira. Falei, não, vou comer. Vou tirar. Principalmente no começo do tratamento. Falei, vou tirar. Falei, gente, será que eu vou conseguir? Eu falei, eu acho que eu vou morder até o pé da mesa, né? Mas eu falei, eu vou tirar. E aí eu tirei. E a primeira semana, meu Deus do céu, ninguém ficava perto de mim, nem meu marido. Porque eu fiquei extremamente estressada, né? Porque o chocolate era a minha fuga, né? Eu usava ele pra tudo, né? Só que conforme passou a primeira semana, na segunda semana, e eu com aquela vontade doida, né? De comer, acho que chocolate de uma hora, né? Se eu parasse pra pensar em chocolate, eu já queria comer. E aí na segunda semana eu comecei a perceber que eu não tava mais. Passa um pouquinho o rosto, que cortou de novo. É, Ah, tá ótimo. tá. É, que o braço vai descansando, vai caindo, né? E aí eu peguei e percebi que na segunda semana eu já não tava com mais vontade de comer chocolate, né? E eu sou uma pessoa que comia bastante legumes, verduras, né? E eu gosto mais assim de legumes, né? Chuchu, abobrinha. Eu não gostava tanto assim de alface, sabe?
Porque eu falava assim, eu acho que a alface, eu não sei por quê, a alface estraga muito rápido em casa, ela fica murcha muito rápido, mas isso é o normal para quem não está acostumado a comer bastante, porque quando você come bastante, você compra um pé de alface, ele vai durar 1, 2 dias no máximo, né? E aí quando você não come, essa alface vai ficar lá, né, morando na geladeira por uma semana, né? E eu comecei a perceber que várias coisas começaram a mudar, assim, dentro do meu hábito. Eu não era uma pessoa de comer muita fruta. Na verdade, eu não comia quase nada de fruta, sabe? Inclusive, eu não gostava de comer maçã por causa daquele teste. Quando você falou, faz o teste da maçã, toda vez que eu comia maçã, eu ficava com aquele buraco no estômago. Então eu detestava comer maçã e eu falava assim, gente, maçã eu acho que não tem gosto de nada, porque quando você come, você fica com fome 5 minutos depois. E era por causa disso, né? Então quando assim você falou do teste da maçã, fez total sentido pra mim, porque era a minha vida, né? E aí eu não comia nada, não gostava de banana, acho que eu comia, sei lá, um morango de vez em nunca, uma uva. Aí eu peguei e falei assim, bom, tá na hora de mudar, então vamos mudar. Aí comecei a pegar as frutas, inserir durante a semana. E aí eu fui percebendo que eu não precisava comer o chocolate, por quê? Porque eu tinha esse docinho das frutas. Né? Eu tinha esse sabor das frutas, que era um sabor doce e diferenciado. Cada uma tinha o seu saborzinho gostoso. E um E aí eu fui. outro ponto importante que você falou é que por você saber que você podia comer, o processo acabou se tornando talvez mais simples. Você pode comer, você toma a decisão de não comer se você quiser não comer. Exatamente. Eu acredito que você foi percebendo a melhora, você foi vendo as bolinhas atrás do braço, que você disse que sumiu, a questão dos intestinos, que começou a funcionar bem. Então, foi uma resposta, você foi percebendo que você foi aplicando passo a passo e você foi recebendo a recompensa para isso. E você percebeu, Exatamente. pensando nas principais recompensas, teve alguma assim que você falou assim, nossa, essa aqui tá Foi a incrível. melhor. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Quarto ou quinto dia que eu comecei o tratamento, o meu intestino já estava maravilhoso. Eu nem sabia mais o que era sentar e não fazer força ou ficar se sentindo mal porque tá assim, tendo que ir no banheiro toda hora, sabe? Porque como era muito desregulado, ou eu tinha que fazer muita força, ou eu ficava tipo assada, né? Porque aí ia no banheiro, aquela, né, coisa quente, né, e ficava tudo machucado. Então, assim, eu nem sabia que era no banheiro e, tipo, fazer, vou falar o verbo normal, fazer um cocô normal, sabe? Porque a gente vai, sei lá, acho que a gente não percebe isso. E como eu tava naquele momento super focada em mim, porque eu falei assim, não, eu vou fazer tudo certinho. Eu quero seguir esse método certinho, porque eu quero perceber toda a diferença que meu corpo vai começar a fazer. E aí eu fui percebendo, no quarto, quinto dia meu intestino já tava uma belezinha. E aí uma das coisas que eu mais gostei, porque eu tinha um problema sério com o estômago. Não era tudo que eu podia comer, que o meu estômago já ficava assim, tipo, nossa, eu ficava estufada. De noite, principalmente, dependendo do que eu comesse, eu não podia nem deitar, assim, tipo, 1, 2 horas depois que eu tinha comido, eu não podia deitar, porque eu ficava sentindo a comida aqui em cima, sabe? Eu ficava, parecia refluxo, sabe? E eu nem sabia se eu tinha, se eu não tinha refluxo, mas parecia refluxo, sabe? Eu ficava me sentindo muito mal. E aí isso daí sumiu. Inclusive, semana passada eu comi melancia, que era uma das coisas que eu não podia comer de jeito nenhum, e não me deu nada. Absolutamente nada. Eu comi como se fosse qualquer coisa que eu tivesse comido. Eu não fiquei sentindo pesado, não fiquei, né, lembrando, né, a minha avó que costuma falar isso, lembrando da melancia o dia inteiro, né? Eu não fiquei lembrando da melancia o dia inteiro. Então, assim, eu comi e não fiquei me sentindo mal. E eu achava que isso daí era problema de estômago,
né? Ah, deve ser problema de estômago. Eu achava que era outro tipo de problema, né? Uma das coisas, assim, que eu gostava também bastante de comer, e eu tinha parado de comer, não, de beber, era café. Eu não podia, tomar café puro. Nossa, meu estômago ficava com uma azia. Nossa, eu assim, perdia às vezes de quanto que eu tinha que chupar aquela é, balinha de. Ai, como é que chama? Aquela balinha que a gente chupa pra azia, né? Nossa, é tipo um negocinho de bicarbonato, eu não lembro agora o nome do negocinho, Não é. mas assim, é, não, o Eno era direto, né? Porque eu tava sempre ruim de comer, ficava estufada e eu tomava o Eno, né? Mas tem umas pastilhinhas que a gente chupa, que tem um gostinho de bicarbonato, alguma coisinha assim, pra azia, sabe? E aí nossa, usava isso aí direto. Nunca mais usei, nunca mais. Eu tinha também, assim, uma dor de cabeça medonha desde a época da faculdade, né? Na época da faculdade ela era mais intensa por causa de nervoso. Mas, assim, eu tinha uma dor de cabeça que eu tinha que andar com cartela de Neosaldina, assim, mas não é uma cartela, era a caixa inteira de Neosaldina, porque eu usava quase que uma cartela de Neosaldina por semana, né? Praticamente todo dia eu tomava. Nunca mais eu tive dor de cabeça, dor de estômago, desconforto intestinal, nada disso. O meu estômago, eu nem sabia o que, que era, se eu tinha estômago alto ou não, porque como eu sempre fui fofinha, então a barriga estava sempre redondinha. Mas aí agora eu consigo perceber o que, que é o estômago alto, né? Esses dias eu vi uma colega nossa colocando uma foto, porque ela é magrinha, então dá pra ver bem, né? Ela falou, ah, eu fui comer uns negócios aqui fora, né? E olha a minha barriga do jeito que ficou. Eu falei, caramba, né? Parecia que ela tava grávida de 2 meses, né? 3 meses. E eu falei assim, o meu eu não percebia, né? O que que era o estômago estufado. E aí eu comecei a perceber. Principalmente porque eu consegui já com. E eu nem terminei o tratamento. Mas só assim, no estágio que eu tô, eu já perdi 6 quilos, né? Então, assim, perdendo esses 6 quilos, eu desinchei. Eu comecei a perceber, assim, que eu desinchei, e aí eu comecei a ver o que que era o estômago alto e o que que não era, né? Porque, assim, foi acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que antes eu nem percebia quando eu tava com o estômago inchado, né? Eu só sentia aquele desconforto de como se fosse refluxo, né? Mas a gente fica inchada assim. E a falta de percepção, às vezes, pra mim, né, que sou um pouquinho mais cheinha, eu não percebia, né? E aí eu comecei a perceber. Não, e essa questão assim do inchaço abdominal, da barriga inchada, não é só a questão do sobrepeso. Quando a gente não está prestando atenção na gente, a gente não consegue. É, Perceber, né? é normal se sentir daquele jeito. Ah, é normal estar com esse estufamento. Sempre acontece isso, esse excesso de gases, como você disse, o refluxo. E aí, quando você começa a entender o processo e ver a melhora, fala assim, nossa, não era normal, né? Agora eu sei o que é normal, né? O normal é se sentir bem. Exatamente, o normal é se sentir bem. E eu tava sempre me sentindo ruim com alguma coisa. E eu não percebia, não percebia, porque isso daí já tinha virado tão normal pra mim que eu acho que assim, quando eu comecei com o método, sabe, que eu comecei a perceber as mudanças no meu corpo, no meu dia a dia, e é tudo um processo, né? Como eu sofro muito com ansiedade, depressão, a gente fica muito ansiosa, assim, ai meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã? E aí que foi uma das coisas que eu conversei com a psicóloga, né? Que a gente tem que viver o dia presente. É lógico que a gente tem que pensar no futuro, fazer planos, mas a gente tem que viver o dia presente. Então, eu acho que uma das principais coisas, assim, que foi muito legal no método foi viver o meu presente, né? Porque quando eu estava vivendo o meu presente, eu estava vivendo aquela alimentação. Então, eu estava fazendo a minha alimentação do almoço, eu estava prestando atenção no que eu estava comendo, né? Olha só que legal, eu tô comendo isso e eu tô me sentindo confortável, eu tô me sentindo satisfeita, né? Porque eu nunca tava satisfeita, eu sempre tava com fome.
né? Em algum horário eu tava, assim, sei lá, 1 hora depois do almoço eu tava com fome. 3 horas da tarde eu tava com fome. 5 horas da tarde eu tava com fome, sabe? Então, toda hora eu tava com fome, né? E eu não tenho fome mais. Inclusive, assim, uma das coisas que aconteceu, assim, naturalmente, eu nem tomo mais café da manhã, porque eu não sinto fome de manhã, né? Eu vou lá, eu gosto de tomar o meu sachêzinho de colágeno, que inclusive o meu marido já tomava há muito tempo. E ele falava pra mim, não, colágeno é bom, porque ele tá fazendo educação física, né? E aí ele começou a ficar fuçado nessas coisas. Ele falou assim, colágeno é bom, vida, colágeno é vida. E eu falei assim, vida, mas tem que ficar tomando todo dia, né? Porque eu sou sempre assim, né? Mas tem que ficar tomando todo dia, será que é bom mesmo? Aí comecei a tomar, menino, na pele fica que é uma coisa linda, maravilhosa. E aí eu tomo só isso de manhã, um copinho de água, e eu não sinto fome, né? Então eu vou lá fazer minha refeição da hora do almoço, assim, tranquila, como, e aí eu presto atenção em tudo que eu vou fazer. O que que eu vou fazer hoje? Eu pego os meus legumes, e eu gosto de fazer tudo fresquinho, porque eu acho que o sabor do alimento, assim, é mais gostoso, sabe? E isso também foi uma das coisas que eu percebi, o sabor do alimento. Eu não sei, assim, o paladar muda, né? Você começa a sentir o gosto da comida de uma forma diferente. Às vezes, antigamente eu comia as coisas e eu tava comendo assim, acho que por comer, porque tinha coisa que eu não tava nem percebendo se era bom, se não era. Hoje eu como, por exemplo, assim, uma saladinha de cenoura ralada, assim, com tomate, de uma forma diferente, sabe? Eu não sei, parece que aquela cenoura, ela tem, ela é gostosa, sabe, de comer. E eu gosto muito de tempero. Nossa, adoro tempero. Então eu tenho tomilho, alecrim. Eu compro muito tempero. Então eu tempero bastante as coisas. E eu gosto de tempero natural. Não uso nada de tempero comprado. Então, E, assim, é muito gostoso. e uma coisa bem relevante que você falou, essa questão da percepção do momento de sentir fome, que aí no caso você colocou o amino. E às vezes a gente está na rotina, igual você tinha a rotina do mestrado, da faculdade, entra-se nesse piloto automático de acordar e comer o que tem, né? Se você está na faculdade, você vai comer o que tem numa cantina, e que às vezes você. Isso. E que às vezes. Cruel. E muitas É cruel. pessoas julgam um suplemento, por exemplo, mas para o momento oportuno, o suplemento ele pode ser muito bem-vindo por você não ter acesso a alguma coisa que você queira comer naquele momento, né? Você tá ali querendo se nutrir, mas você não está com uma vontade específica. De comer. Você quer se nutrir. Aí tem um momento que você está com uma vontade específica, que vem o almoço, essa sua percepção que você tem ali da saladinha, dos temperos. Então são os momentos do dia, né, que tem os seus as suas fases aí que você tem as suas necessidades, o que você vai comer. E se você pudesse falar assim para a gente fazer o nosso fechamento, assim, uma pessoa que fase ainda que já tentou várias estratégias assim como você, que está buscando alguma coisa para poder se ajudar. O que você falaria para essa pessoa se fosse você no passado? Se você pudesse. Ah, entendi. Ai, falaria assim, amiga, vai. Vai de peito aberto, coração aberto. Foca em você, dá prioridade pra você, faça isso por você. E vai, porque você vai ter todo o amparo que você precisa. Se você ficar com dúvida, as meninas estão lá para te responder o que pode, o que não pode, como fazer, como não fazer. Vão passar receitas maravilhosas para você. As amigas também do grupo vão passar receitas maravilhosas para você. Então, assim, se você tiver com medo, vai com medo mesmo, porque você vai perder esse medo, sabe? Vai perder esse medo e você vai se descobrir uma outra mulher. É isso que eu percebi, sabe? Você vai se descobrir uma outra mulher, você vai começar a olhar pra você com outros olhos, sabe? Você vai se amar mais. Você vai ver o que que faz de fato melhor pra você, né? Por que que você fazia aquelas escolhas erradas? Então, assim, é todo um processo, Sheila, assim, que é maravilhoso, é bom, sabe? Não tem a parte ruim.
Sabe? A gente fala assim, ah, tudo tem a parte boa e ruim. Não, esse processo não tem a parte ruim. Porque se você falar, ai, mas eu vou ficar sem comer tal coisa, mas o bom é tão bom, que você não vai sentir falta daquilo que você não tá comendo, sabe? O resultado, assim, do processo é tão gostoso, ele é sentido na pele, literalmente, né? E o processo, ele só vai te trazendo melhoras, né? Poxa, eu fui sentindo melhoras, assim, no estômago, no intestino. Então, assim, eu fui me sentindo mais disposta, né? Eu fui me sentindo melhor, eu fui me sentindo. Nossa, aquele desânimo, aquele cansaço, né? Que eu achava que era da tireoide, que eu achava que era da depressão, era da alimentação. Entendeu? Hoje eu acordo ligada no 220 e tem dia que eu vou dormir no 220 porque eu tô tão animada, sabe? Eu tô tão assim pra cima que assim é diferente, sabe? Eu já nem sabia mais o que era aquele cansaço normal, porque o meu cansaço era um cansaço assim tão de tô carregando o mundo nas costas, né? Que hoje, quando eu tô cansada, eu tô disposta. Eu tô cansada, mas eu tô disposta. Sabe? Se você virar pra mim e falar assim, ah, você topa fazer, sei lá, uma caminhada agora? Ah, eu topo. Eu vou. Sabe? Eu vou. Ah, vamos conversando? Vamos distraindo? Eu vou. Antes, imagina, ia ficar, sei lá, deitada no sofá, ia fazer alguma coisa que não era pra eu fazer, né? E ficar cada vez pior. Mas assim, o que eu falo para as meninas, invistam em você, sabe? É o melhor investimento que você vai poder fazer na sua vida. Sem dúvida, sem nenhuma. Eu, inclusive, veio uma colega no Instagram, acho que vai fazer um pouco, vai fazer um tempinho já. Ela veio comigo, veio, ah, você é aluna da Sheila, né? Você tá fazendo método? Eu falei assim, tô. Ah, mas como é que é? Porque eu tô insegura, é muito caro, será que eu vou conseguir fazer, né? Começou a fazer um monte de pergunta, e aí eu peguei e falei assim, amiga, fica tranquila, não precisa ficar nervosa. Falei assim, ó, é tranquilíssimo, é de boa. Fui tirando as dúvidas dela, ela falou assim, nossa, será que ela vai fazer o evento de novo? Eu falei, vai, fica acompanhando lá que ela vai. Eu falei, ela faz o evento, ela vai abrir inscrição. Ah, eu vou entrar pro método também. Eu falei, então vamos, tamo junta, vamos se ver lá no grupo. E é bem isso que você comentou dela, né? Que a gente fica muitas vezes buscando alguma coisa para justificar o momento de não cuidar de si. Não estou falando só da parte da nutrição, que é um dos pilares, mas aí vem as outras partes também, né? Do que a gente precisa ir equilibrando, né? Porque a vida não vai, a gente vai conseguir equilibrar todos os pratos, mas a gente vai fazendo aí as manobras. Mas vai acontecendo algumas situações que a gente acaba realmente ali, ah, não vou fazer porque vai acontecer isso, é o tempo, é o medo, e como você colocou muito bem, a recompensa que a gente recebe por estar bem, por estar energizada, não tem nenhuma outra coisa que possa ser melhor para a gente poder realizar as coisas da vida, né? Então, é claro que a gente olha para o passado, para o que aconteceu lá atrás, e em alguns momentos para assim para pensar se eu soubesse essa informação antes, né? Se desde quando eu Era. do primeiro remédio alguém tivesse me falado isso. Em alguns momentos eu pensava dessa forma também, mas eu sou grata, né? Por não pelo que aconteceu, mas por hoje saber o que fazer e saber a resposta que o alimento pode ter em minha vida, assim como teve na sua vida e na vida de tantas pessoas, para que daqui para frente eu possa perdoar esse passado e continuar colhendo aí no futuro. E é isso que está acontecendo Ah, com você de forma maravilhosa e eu fico muito feliz de saber e de receber aí o seu relato. Muito obrigada por topar, pelo seu tempo, estou muito feliz com o seu resultado. A gente continua. ai, perfeito. Perfeito, Sheila. Obrigada a você de estar presente nas nossas vidas, porque aqui mesmo, na minha cidade, não tem ninguém que fala sobre isso. Ninguém. Você não vê nada disso aqui, né? Então, assim, você foi um achado na minha vida, sabe? Igual você falou agora, eu queria ter te conhecido há mais tempo atrás, mas eu sou grata pela maturidade que eu tive até agora
E hoje é um novo dia, amanhã é um novo dia e a gente segue todos os dias. É o presente. O pre- Isso. E agora eu sigo com você. É isso. Então, muito, muito obrigada e seguimos. Um beijo Ai, amém. para vocês e até amanhã. Amanhã tem live às 7h59 da manhã. Um beijo. Um beijão, obrigada, Sheila. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Um beijão.